Olá, pessoal, tudo bem? Módulo 159, nós vamos falar de palavras denotativas. E o que é denotação, pessoal? É o emprego de palavras ou enunciado no seu próprio sentido comum, habitual e preciso. No caso, a linguagem denotativa é basicamente informativa, ou seja, não produz emoção ao leitor. É a informação com o único objetivo de informar. Então, isso é a denotação, ok? A gramática é dividida em três grupos diferentes, três grandes frentes, né? A fonética, a morfologia e a sintaxe. A morfologia são estudadas as classes gramaticais, isto é, caracterizam-se as palavras de acordo com a forma. Assim, é possível compreender que existem 10 classes, conforme o quadro ao lado. Aí nós temos aí substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, artigo, pronome, numeral, preposição, conjunção e interjeição. Há, no entanto, palavras que não se encaixam em nenhuma dessas classes e, de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, são chamadas de palavras denotativas, ok? Então vamos lá. São aquelas que não se classificam em nenhuma das 10 classes morfológicas, resumindo aquilo que eu falei. Para compreender melhor, leia as frases. Então vamos lá. Presta atenção, pessoal, em cada frase que está aqui. Eis que ele surge outra vez. Fui repreendido por ter feito uma pergunta. Ora, que mal há nisso? E eu lá sei quem pegou a última fatia de pão. As palavras em destaque, eis, ora e lá, são denotativas do ponto de vista sintático. Elas não desempenham nenhuma função relacionada às demais, que estão, no caso, presente na oração. Desse ponto de vista morfológico, apesar de serem invariáveis e sendo assim assemelharem aos advérbios, não pertencem a nenhuma classe gramatical, conforme já falamos sobre isso. Porém, do ponto de vista semântico, isto é, em relação ao significado, tais palavras são de extrema importância, já que agregam sentido a uma oração. Então, prestem atenção. A palavra eis apresenta no primeiro exemplo, serve para indicar o indivíduo de quem se fala, no caso, ele. Agora nós temos ora, expressa uma continuidade em relação ao que se estava expondo antes, ou seja, fui surpreendido por ter feito uma pergunta. E finalmente o lá, que realça aí o sujeito da oração eu. A retirada de tais palavras dessas orações afetaria em certa medida o sentido original. Então aqui, ó, nós temos a palavra afastamento, quer dizer embora. Continuação, ora, bem, ademais. Designação, eis aqui está. Inclusão, até, também, além. Além disso. E explicação, isto é, por exemplo, ou seja, ok? Então, aqui, esse módulo é bem pequeno também, falando aí das palavras denotativas, tá? E aí, se vocês puxarem um pouquinho na memória, nós temos denotação e conotação. Na denotação, ele fala o seguinte, que são aquelas que não se classificam em nenhuma das 10 frases morfológicas, certo? E conotação, pessoal? Alguém puxa aí na memória o que é conotação? Eu tenho denotação e tenho conotação. O que vem a ser a conotação? Conotação é algo de uma palavra ou uma coisa que sugere determinada situação. No caso, ela tem um nome que designa uma série de atributos implícitos ao seu significado, para ir além aí do vínculo direto que mantém com os objetivos, ok? No caso, objetivos da realidade. Então, conotação
é uma ação que consiste por um emprego de uma palavra a partir do seu sentido figurado, não literal, e dependente do contexto. Aquilo que uma palavra pode sugerir, além do seu sentido literal, através de associações com outras palavras, é chamado-se de conotação, que não vem ao caso, tá? Nós estamos falando de denotação, mas só para vocês lembrarem, porque vocês já estudaram sentido conotativo e sentido denotativo. Então, aqui nós estamos reformulando o sentido denotativo. Voltando, são aquelas que não se classificam em nenhuma das 10 classes morfológicas. Ok, lindezos e lindezas? A lição desse módulo vai ficar para vocês página 244, 245, 246 e 247. Beijo grande, até a próxima!